Quem mandou um vídeo para mim, não sei quem. A mulher brigando com o marido dela, falando em inglês. Então ela gritava, blá, 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 você já viu? Ô, gente, eu ri demais. Ela falou que era meio chique. Bom, gente, então vamos começar de novo. Vamos começar do início. Vamos começar do começo, que quando não dá certo, a gente tem que começar do começo, né? Então, vamos lá. Então, a passagem então começa, então, retirando-se os fariseus, consultaram em si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparências dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando foram-se. Então, gente, vocês lembram onde é que Jesus está? O local que ele está? Quando no templo, está no templo, né? E lá tinha a multidão, os discípulos e estavam os fariseus, os anciões, né? Então, o que está falando aqui? Ó, que eles se retiraram. Então, ficou a multidão e os discípulos, né? Então, os fariseus se retiraram. Aí, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. O que consultaram entre si? Conversaram entre eles. Fizeram um grupinho de discussão. Queria pegar ele alguma contradição, né? E enviaram-lhe os discípulos. Discípulo de quem? Não, dos fariseus. Aí, ó. Aí ele retirou e enviou os discípulos, porque os fariseus também tinham discípulo, tá? Então, você estudava para ser fariseu. Por exemplo, Gamaliel é um fariseu. Paulo é um fariseu que estudou com um rabino chamado Gamaliel, que era fariseu, tá? Então, fariseu tinha discípulo. Então, ele enviou quem? O discípulo, juntamente com os herodianos. E quem são os herodianos? De Herodes. Vamos dizer, partidários de Herodes. Qual Herodes? Qual deles? É o mesmo que vai estar na morte de Jesus. A gente precisa saber qual é por causa disso, tá? O grande. Não, o grande morreu 4 anos antes de Cristo. É o Antipas? É o Antipas, que ele é rei da Galileia. Antipas? O Antipas. Gente, isso é tão chocante, porque é que nem se Lula encontrasse com o Bolsonaro e fosse fazer alguma coisa junto. Porque esses dois, eles são como é que fala? Antagônicos. Porque o Herodiano, ele é a favor de Herodes. Quem é que colocou Herodes lá? Herodes é rei da Galileia, mas quem é que deu o cargo de rei da Galileia para ele? César. Isso, o imperador romano. E o fariseu é contra Roma. Então, eles são Opositores. opositores. E você vê que eles se unem contra Jesus. É como se diz, nós temos coisa de político, né? Gente? Vamos falar sério. Nós temos um interesse em comum, né? Aí a gente Estavam todos lá. contra. E eles são capazes de deixar nossas diferenças de lado, que agora, no momento, está interessando. Ou seja, a vergonha do de novo.
Então, isso aqui são dois partidos completamente opostos. Jamais os fariseus sequer andam juntos, sabe? Nada disso, são totalmente contra um outro. Aí a gente pula um pouquinho e vem aqui na resposta de Jesus. Por que me experimentais hipócritas? Por que Jesus chama eles de hipócrita? Você finge ser uma coisa que não é Mas por quê? A pergunta é que maliciosa, né? Sem qualquer coisa que ele falasse, o senhor não, eles montavam em cima. Essa, Estava contrariando um dos lados. mas esse é malícia. Aqui, ó, Jesus fala, conhecendo-lhes a malícia, isso é malícia. E a hipócrita? Alguém consegue ver no texto por que Jesus chamou ele de Era hipócrita? justamente por isso que ele falou que os Eles não opositores estavam- estavam Não. juntos. Não, por quê? Está no texto, tá, gente? Aparência dos homens. Eu ia falar isso. Mortais, né? Com que Gente, você imagina alguém que chega para Jesus e fala assim: sabemos que tu é verdadeiro, que tu ensina o caminho de Deus, tudo que você faz está de acordo com a verdade, está de acordo com Deus. E sem se importar com quem quer que seja, ou seja, você não se vende. Olha bem, porque você não olha a aparência dos homens igual Deus, Deus também não olha a aparência dos homens. E você está perseguindo essa pessoa? Tá entendendo? Como assim? Você acha que tudo que eu falo é o certo, do que fala da minha boca vem de Deus e que eu não levo em conta a aparência das pessoas e você me combate? Tá entendendo a hipocrisia? O que é isso, gente? Isso é uma técnica que chama você puxa o saco e depois você senta o chute. Entendeu? Você chega com conversinha mole, toda, como é que eu diria assim, lustradinha, e a pessoa desarma, aí você fala, que é isso aí? Entendeu? Porque você chega elogiando. Você chega elogiando. por trás. Pois é, isso é que chama hipocrisia, gente. Eles não achavam que Jesus era nada disso, senão eles seguiriam Jesus. Mas, na verdade, é porque eles queriam eles o poder, né? Não, na verdade, a gente já viu aqui que a pessoa, se você não tiver, vamos dizer assim, essa humildade, ele não conseguia enxergar que Jesus era o Messias. E era da função deles exatamente investigar se a pessoa era o Messias ou não, mas eles não conseguiam ver isso. Não conseguiu se convencer disso. Primeiro, porque o interesse pessoal dele estava sendo atingido. E quando o interesse pessoal nosso é atingido, a gente fica meio burro também, não é? A gente não cede fácil, né? E eu estou tentando lembrar aqui em qual passagem foi que Jesus falou claro com eles isso. Sim, foi a passagem que ele está com o pessoal do Senado, lá aqui no templo, que eles vão discutir a questão da autoridade de Jesus. E Jesus vai e fala isso: se você não tiver o batismo de João, você não consegue ver quem eu sou. O que é o batismo de João? É o arrependimento, ou seja, você precisa mudar a sua mente, porque senão você não consegue enxergar quem eu sou. Ele falou para o senhor. Fariseus, anciões e sacerdotes. É a questão de que foi um pouquinho antes, foi logo depois que ele expulsou os vendilhões do templo, teve a questão da figueira, e ele volta de novo para o templo, e tem aquela conversa que eles perguntam para ele: com que autoridade você fez isso? E ele vai e pergunta para ele: o batismo de João veio da onde? Eles falam: não posso dizer. Ele fala: então, se você não pode me dizer da onde é, eu também não posso falar com quem você é, porque você não tem condição de entender. Se você não mudar a sua mente, você não consegue entender Jesus. Aí eu trouxe um texto do André Luiz aqui, que o André Luiz fala isso: quando você começa a quebrar esse olhar materialista da vida, o evangelho de Jesus e as palavras de Jesus começam a ganhar luz.
Antes disso, são meras palavras de um homem. Entendeu? Então, a hipocrisia deles é que eles não achavam que Jesus era isso, coisa nenhuma. Então, vamos ver aqui, olha, gente. Então, veja bem, isso aqui é o templo, tá? O templo era grande. Isso aqui é a Fortaleza Antônia. Aí nós vamos chegar no que Renê falou. Isso aqui era mais alto. Tá vendo as torres mais altas? Então, lá de cima, eles enxergavam tudo o que estava acontecendo no pátio. E é quem que estava lá? Esse cara aqui armado. A centúria, os soldados romanos ficavam aqui. Sim, o centurião é um, né? A centúria são 100, vamos dizer assim, o batalhão deles ficava aqui dentro. E tinha os vigia. Qualquer tumulto que começava aqui, eles diziam. Então, nós chegamos aqui, os herodianos, que são a favor de Herodes, que são a favor de Roma, que não acha nada demais no imposto. Está correto? Porque você está, como se diz, você está pagando para mim, por que que eu vou achar errado? Você é surdo, né? É. Vai ver se tá. E você está com poder, entendeu? Se eu estou do lado de quem está no poder, o que que tem que cobrar imposto? Agora, os fariseus era contra Roma, logo contra o imposto. Agora, veja bem Jesus aqui. Aí nós vamos chegar no que Renê falou. Se Jesus falasse, não paga imposto, podia, inclusive, começar um motim ali. Porque ninguém ali gostava de Roma, gente. E achar que ele ia liderar o motim, não é? Ou os herodianos denunciar ele. Porque ele está pregando contra Roma. De alguma maneira, ele ia usaram os apóstolos deles justamente para pegar. para pegar Jesus. E se Jesus falasse, paga, vamos dizer, não, se Jesus falasse não paga, a multidão podia começar um motim contra Roma. E os herodianos poderiam denunciar ele, porque eles eram a favor de Roma. Se Jesus fala, paga sim, aí vamos dizer, o povo ia ficar contra Jesus. Como assim? Porque ninguém estava gostando de pagar aquele imposto. E, além do mais, você está a favor de quem está nos oprimindo? Entendeu? Aí era capaz da multidão ir contra Jesus. De lixar Jesus. Você entendeu? Isso, gente, que é malícia. Capciosa. Capiciosa, é. Então, você não tem saída. Eu estou falando assim, sim ou não, você responde. De que lado você tá? De que lado você está? Entendeu? E aonde eles estavam era mais perigoso, porque se ele estivesse lá no Monte das Oliveiras, lá, no meio do mato, lá não tem soldado romano. Ele estava debaixo do soldado romano. Então, olha a armadilha, o que você falar, você pode ser morto. Ou sim ou não, tá? Mas isso são armadilhas do ego, tá, gente? Então, vamos ver. Aí, o que Jesus fala? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. O que é o denário? É isso aqui, ó. É uma moedinha de prata de 4 gramas e ela equivale a um dia de trabalho. Seria equivalente a R$ 50 hoje. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela ganha em torno de R$ 50 por dia. Então, trouxeram-lhe o denário. Aí Jesus perguntou, de quem é essa efígie? O que é efígie? Alguém sabe? Figura. E a inscrição? Aí eu pergunto para vocês, de quem é essa efígie e que inscrição que tem nessa moeda? César. Que César? Imperador. Sim, qual deles? Todo mundo lá era César. O da época, quem era o imperador? Augusto. Não, Augusto foi quando Jesus nasceu. Jesus nasceu foi no Augusto. Tibério, gente. Tibério César. E o que fosse alguém? Nero. Nero. Então, Tibério César, o que está escrito aqui, ó? Tá em latim, né? A gente não sabe ler, então está escrito Tibério César Augusto, filho do deificado Augusto, que chama Augusto César.
Mas todo imperador é César. Pois é, mas se você fala César, qual César? Pode ser qualquer César. Essa imagem aqui é de Tibério César, tá? Porque quem era o imperador nessa época era Tibério. Eles estavam sempre mudando as moedas. É porque é que nem faz uma moeda da época, né? Não sei como é que eles faziam, mas o imperador com certeza punha a cara dele quando assumia lá, né? Então vamos ver agora a resposta de Jesus, né? E Jesus respondeu, eles responderam, desculpa, de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouviram, se admiraram, deixando foram. A resposta que Jesus deu, eles ficaram sem réplica. Aí tu entende que ele falou sim ou tu entende que ele falou não? Aí nós temos que reunir e debater esse negócio, que ele falou sim ou ele falou não. E nós temos que entender aqui a resposta. Então, primeiro, gente, A César falou sim. A Deus. dai, o que que é dai? A gente é um verbo no grego chama podidome, que quer dizer devolver ou retribuir, tá? É isso que dai quer dizer. Mas a resposta de Jesus é complexa, porque Jesus fala assim: dai a César o que é de Deus, de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? O que é de Deus? Eu entendo como se as coisas do mundo são as coisas do mundo, e as coisas de Deus não são as São as coisas pessoas. do mundo. Mas na época Vai não existia É, materialismo, material. pensamento espiritualista, Então, o que era de né? Deus? O que é de Deus? O que é de Deus? De Deus são os valores, são a sua conduta moral, seria mais isso, mais sua postura, seu comportamento, nesse sentido. E alguém discorda? Isso na época eles não tantos valores assim. Aí eu pergunto para você, e o que não é de Deus? Me dá um exemplo. Aí, Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, tudo, Inclusive tudo. César, que é filho de É Deus. isso. Entendeu? O que não é de Deus? Então a pergunta de Jesus fica esquisita. A resposta, aliás, não foi pergunta. Então, e quando ele fala, dai a César o que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, mas o que não é de Deus, então? Tudo isso. Tudo, mas é que ele não fala, por exemplo, que as leis dos homens vai de acordo com a capacidade do homem, à medida que ele vai evoluindo. Seria de César isso, o momento que cada um tá conseguindo dar conta, e de Deus acima? É o que nós temos que descobrir. Ele está fazendo um trocadilho. Você viu que eu coloquei uma interrogação ali? Ele está fazendo um trocadilho. Alguém consegue decifrar? Então vamos tentar. Há uma afirmação e uma interrogação. Nossa, a interrogação é o que estou fazendo, tá? Jesus não fez, não. Então, gente, lá em Gênesis 1:26, está escrito assim: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, quando a gente ouve isso, como a gente é um homem, a gente enxergou Deus como um homem velho, né? Um ancião de dias, como ele é chamado. Então, a gente enxerga Deus como um velhinho. Mas isso é uma imagem antropomórfica. O que quer dizer? Eu pego as características humanas e tento entender, tento trazer Deus para o meu tamanho de entendimento, colocando nele as características. Então, quando fala isso, que o homem é imagem e semelhança de Deus, não é do corpo que está falando, não é? Deus não é um velhinho. Deus não tem olho, não tem ouvido, não tem mão. Na Bíblia fala a mão de Deus, mas é simbólico, ele não tem mão. O sopro, né? Mas ele não tem olho de Deus, sim, é poético.
Porque Deus não tem olho, não tem nariz, não tem boca, né? Vocês sabem disso, né? Inclusive, espírito evoluído também não tem. Ele é um chama. Então, não tem nada disso, né? Então, a frase está certa, a interpretação está errada. Então, o que que é ser imagem e semelhança de Deus? Alguém tem ideia? O que quer dizer isso? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Sim. É em espírito, porque eu fui criado em espírito. Não é meu corpo que é igual a Deus. O que que te leva assim? O que que você pensa em Deus? Deus é o quê, né? Perfeição em tudo. Eu sou isso em escala menor, digamos assim. Quando Eu- fala de semelhança, seria isso? Não. Vamos lá em Kardec, ó. Quando Kardec fala assim, o que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o espírito? O princípio inteligente. Então, minha semelhança com Deus, a primeira da semelhança é isso. Deus é inteligente, eu sou o princípio. Então, ele me deu a sementinha da inteligência e eu tenho que trabalhar desenvolvendo a minha inteligência. E cada vez mais eu vou refletindo esse atributo de Deus. Então, eu tenho atributos divinos, que é a inteligência, só que eu nunca vou ser tão inteligente quanto Deus, porque ele é Deus. Então, ele me dá o princípio inteligente. E na evolução, eu desenvolvo a minha inteligência, que é a mesma coisa que meu pai tem. O nosso pai, ele é inteligente, que é Deus, e eu também sou. Criador e criatura. Então, tem uma parte que Deus me dá, e na evolução eu tenho que desenvolver. Primeiro é a inteligência. Por isso eu sou a imagem dele. Ele é inteligente, eu também sou. Eu sou um princípio inteligente, eu vou ser um ser inteligente que vai desenvolvendo, né? E aí tem outra coisa. João vai falar para nós assim: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, todos nós também temos uma segunda coisa que a gente recebeu de Deus, que é a sementinha do amor. Só que eu tenho que desenvolver o amor. Então, o amor e a inteligência é que é a imagem e semelhança de Deus que eu herdei. Mas eu herdei como semente. E eu, como espírito, ao longo da minha evolução, tenho que ajudar essa semente, cultivar essa semente para ela se desenvolver. Então, eu não receba a árvore da verdade, não receba a árvore do amor pronta. Eu recebo o potencial, a sementinha. Então, quando fala Vânia, é imagem e semelhança de Deus, ela tá, eu sou um ser que ama e é inteligente. Por isso eu pareço com meu pai, que é inteligente e ama, e é amor. Entendeu? É por isso que nós somos a imagem semelhante de Deus. Embora, no momento, nós sejamos potencialmente capazes de amar e potencialmente inteligentes. Para nós, a gente é inteligente, mas nossa inteligência. Há dúvidas. Estamos desenvolvendo, né? Estamos desenvolvendo a inteligência. Aí a gente volta lá. Quem mata a charada? Olha a moeda. Quem tá, que imagem é essa na moeda? Então, dá a César o que é de César. Aí, quando eu falo dá a Deus que é de Deus, eu tenho que olhar o quê? Inteligência, amor. Sim, mas o que que isso significa? Transação? Aonde está a imagem de Deus? O que é de Deus? O que é de Deus, gente? Aonde está a imagem de Deus? Em mim. Isso! Eu que tenho que ser de Deus. No espírito, né, Valéria? É isso, gente. Então, olha que coisa profunda que Jesus está falando. Sim, dai a César o que é de César, mas seja você de Deus. É isso que ele está falando, porque você, a imagem que você tem
é de Deus. Então eu sou um Deus. Não, você, Deus Deus, Deus. sim, vós sois Deus. Olha pra mim. Jesus falou, vós sois Deus. Não põe maiúsculo, não, que você Não, usa. mas eu sou Que a gente. Você. Vocês estão entendendo a profundidade da resposta de Jesus? A moeda tem a imagem de César, por isso ela é de César, mas você tem a imagem de Deus, por isso você é de Deus. Então, dai a Deus o que é de Deus, dê você a Deus. Não tem importância para quem você está pagando tributo, não, se você for de Deus. Se você assumir essa paternidade, vamos dizer assim. O pessoal de casa, deu para entender, gente? Deu, Valéria? Você que entrou mais tarde um pouquinho? Deu, gente? Deu para entender. Sim, deu sim, vai. Deu sim, ótimo. É uma resposta profunda que Jesus dá. Porque a partir do momento que eu sou de Deus, tudo que eu faço reflete Deus. Então não interessa o que eu vou, se eu estou do lado de Roma, se eu estou do lado dos fariseus, se eu estou aonde eu sou de Deus. Então vamos dizer assim, expressando a inteligência e o amor que Deus me deu. Eu? Só uma pergunta. Mas na época, lá, não existia Deus, por exemplo, se era lá da Grécia, eram diversos, o maior era Zeus, tá entendendo? Se outras religiões, né, tem outros deuses. E a definição de Deus não é essa tão bonita e perfeita que se colocou da definição de Deus. Deus que é supremo. É aquele negócio. Sem dúvida. Eu também só pelo Espiritismo que saiu essa definição. Sim, mas Jesus está falando para quem? Por isso é que ele nasceu onde? Porque Jesus não nasceu em qualquer lugar. Ele nasceu, por que ele nasceu no povo judeu? Porque era monoteísta. Era o único que tinha o Deus imaterial, espiritual. Deus é espírito. Eles não representavam Deus como figura, eles não eram politeístas, porque Jesus precisava, no mínimo, uma base mínima para vir trazer. E o povo entendeu tudo? Não, gente. É aquele negócio. Quem passou pelo batismo de João, que fez esse processo de renovação, entra numa sintonia que acaba entendendo. O resto, a gente está começando a entender agora. Nós mesmos, naquela época, possivelmente não entendemos. Agora que a gente está debruçando sobre as escrituras e começando a entender. Paulo, quando ele foi para os gentios, ele ia começar a pregar onde? Na sinagoga. Por quê? Porque lá tinha os prosélitos, ou seja, eles não eram judeus, mas eles já estudavam o judaísmo e sabia que era o Deus único, era um Deus imaterial, para ele ter uma base mínima para sair dali e fundar uma igreja. Porque é muito difícil arrancar um cara do politeísmo e jogar ele no espiritismo, não tem jeito, o espírito não dá conta. Então, a verdade, ela é gradativa, ela vem revelando. E, possivelmente, daqui uns 20 anos, quem estiver estudando essa mensagem vai entender outras coisas que nós não entendemos hoje. É assim, vai avançando, né? Pode para frente, então, né, gente? Então, nós vamos ver a mensagem de Emmanuel, Semeador em Tempos Novos, capítulo 3, a César o que é de César. Quando o Senhor nos traçou a obrigação de dar a César o que é de César, como de outras vezes, imprimia ao ensinamento significação mais profunda. Olha o que ele fala, obrigação. Você está encarnado? Você tem obrigação de encarnado. Né? Só que a resposta é mais profunda, ele está dizendo. Não é tão rasinho como a gente fala, tem que pagar imposto. Jesus não estava discutindo isso, não. Tem obrigação de pagar imposto? Tem, mas
Isso aí, e Jesus saiu lá da região celestial para falar com a gente que precisa pagar imposto, entendeu? Que precisa. Obrigação. Habitualmente, recordamos a diretriz fixando a atenção no imposto à moedade. Como a gente não gosta de pagar imposto, a gente olha essa passagem só para o lado do imposto e fica preso lá no César. A gente esquece a segunda parte da pergunta, a gente dá a César o que é de César, entendeu? Anotando mentalmente o brilho pessoal daqueles que exercem o poder representativo da governança. Ou seja, eu olho a questão do imposto e aqueles que estão usufruindo do dinheiro que eu estou pagando. Ou seja, que exerce o poder representativo da governança. Ou seja, eu fico prestando atenção em quem está gastando dinheiro do imposto para transviar-nos quase sempre no solo arenoso da crítica e da maldade. E é isso. Então a gente fica lá doído com imposto, porque ninguém gosta de pagar imposto, e a gente fica nessa passagem preso a isso. Preso ao imposto, quem é que paga o imposto, se usa imposto, se não usa imposto, imposto é muito, imposto é... todo mundo acha que imposto é muito, é igual lá, todo mundo é contra Roma, que todo mundo. E fica nisso. E a gente fica nessa crítica em maldade. Né? Que é claro que tem políticos que são honestos, né, gente? Mas aí a gente fica preso nisso e não presta atenção no restante. Entretanto, basta-nos a singela reflexão para reconhecermos que César é a legenda que encerra vastos deveres de nosso espírito quando encarnado. Aí ele pega uma parte do que a Lisa falou, junto à terra que nos recebe de gesso. Então, gente, é que nem eu moro na casa. Eu moro numa casa e eu não tenho nada a ver com a casa. A casa não existe cuidado, manutenção, a casa não tem, ninguém vai me. Só porque eu sou um espírito, então a mesma coisa que na sociedade, é o que ele está falando. Eu nasço na terra e não tenho obrigação nenhuma com a terra aqui. Se eu estou nascida aqui, tem um motivo, né? Então o que ele fala é isso: ó, eu tenho deveres enquanto encarnado, com coisas de encarnado. Né? Eu tenho deveres de encarnar. Nas coisas mais simples, não vou tomar banho, pode, olha, mas vai feder, vai chegar um momento, não é? Não vou cortar a unha, daqui a pouco você está com garra. Então, tem manutenções do corpo, manutenção da nossa casa, não vou tirar a poeira mais, daqui a pouco você está escrevendo, né? Então, Higiene, né? higiene, e a mesma coisa na sociedade. Então, tem obrigações que é do encarnado. César exprime a direção que nos garante a tranquilidade, a justiça que nos angaria respeito, a organização do trabalho que nos assegura a bênção do pão, a ordem que nos mantém união doméstica e, sobretudo, a lei que nos guarda a todos, nos variados climas do mundo, dentro da dignidade recíproca, no qual o cumprimento fiel do nosso dever nos confere o direito à verdadeira ascensão. Então, o que Emmanuel está examinando aqui? Porque o trabalho de César é importante. O trabalho de César, querendo dizer, essa administração pública. Se não tiver essa mínima organização social, nós estaríamos lutando por sobreviver, que nem na selva, lutando uns com o outro na unha. A gente não teria nem vamos dizer assim, ó, a parte mais importante, que é cuidar dos nossos deveres, para que a gente possa trabalhar a nossa ascensão. A gente estaria preocupado com o que comer, com a sobrevivência, né? As leis também. Ele fala a importância da lei. Então, o que ele fala? Ó, a autoridade, ter uma direção na sociedade, te dá tranquilidade. Você não precisa se preocupar se o lixeiro vai passar ou não. Alguém administra isso. Você nem está sabendo disso, não é? A mesma coisa, o respeito, que você sabe que tem uma justiça, tem uma lei,
você tem um trabalho, tem aonde trabalhar, vamos dizer, oferece vagas e trabalhos para todos nós, de modo que a gente possa sair e ganhar o pão, né? Que seria o salário, o trabalho. Tem a ordem. Como é que você mantém a sua casa se a sociedade não tivesse uma ordem? Você podia manter a ordem dentro da sua casa, não podia pôr o pé lá fora. E ele fala que é a lei que nos guarda. A gente sabe que tem uma lei acordada entre nós que mantém uma harmonia social. E na dignidade recíproca, cumprimento do dever que nos confere o direito à verdadeira ascensão. Então, gente, a gente partilha uma sociedade para partilhar os deveres de encarnado para que eu possa poder ter o mínimo de tranquilidade para me dedicar ao trabalho que eu vim fazer aqui, que é realmente o meu aprimoramento da minha inteligência, do meu amor, né? Se eu não tivesse esse trabalho aí, ó, de César, Não, eu ia fazer o que queria. cada um que fez, você estaria que nem uma selva. Entendeu? Porque o outro, não tem um acordo entre a gente de civilidade, de dignidade. Então, você imagina, você tem que plantar, você tem que cuidar da sua sobrevivência e também, não só da comida, como da sua defesa. Você imagina isso, você gasta o tempo inteiro pensando em comida e sobreviver. Então, você não tem nem a tranquilidade de pensar nas coisas mais importantes da vida. Então, o que Emmanuel está querendo dizer? Que César tem seu lugar. A administração pública tem seu lugar, porque senão você não teria o mínimo de tranquilidade, sair de casa, ter um emprego, organizar suas coisas. Então, o César tem seu lugar, para nos dar o mínimo de estabilidade. Da sociedade, né? E você vê isso em sociedade com guerra, gente. Destitui o governo central para vir. Aí vira um caos, vira um caos. A pessoa, a vida dela passa a ser quase selvagem de sobrevivência, né? De sobrevivência é uma coisa. Então, vamos em frente. Não chega dessa forma o simples pagamento do tributo vulgar ao cofre que nos define a riqueza pública para que atendamos a recomendação do Senhor, mas sim também o zelo e a nossa abnegação nos salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum. Então, vamos devagar aqui para a gente entender. O que Emmanuel fala? Mas não basta tu pagar imposto, não. Basta, não. Não basta só pagar o cupo, vamos dizer, dar o dinheiro para que o governo resolve esse problema. Não, não basta isso. Para atender a recomendação do Senhor, então a recomendação do Senhor não foi só de pagar a César o que era de César. Tinha uma segunda recomendação ali. Mas sim o nosso zelo e nossa abnegação na salvaguarda dos bens que desfrutamos na experiência comum, seja auxiliando a segurança do próximo, defendendo a higiene de um logradouro, cooperando na execução dos estatutos que nos governam ou amparando a educação dos povos que nos constitui família, porque somente assim, auxiliando a terra, entrosá-la-emos no céu, como província redimida e generosa a refugir no reino de amor de Deus. Então, vamos devagar. Não está falando de dinheiro mais não, acabou o dinheiro. O dinheiro ficou até aqui, ó, onde deu lá para a questão pública. Então, ele fala assim, ó, primeiro, eu tenho que zelar pelo bem público. E isso é um problema para o brasileiro, porque o brasileiro ele raciocina assim, o que é coletivo não é de ninguém. O coletivo é todo nosso. Então, o que Emmanuel está falando, gente? Olha, mas para você dar o dinheiro, ó, não chega o pagamento do tributo. Então, ninguém está discutindo que você tem que fazer o básico de encarnado, pagar. Não chega isso. Isso não é bastante. Tem mais.
É isso que Emmanuel está falando. Para atender a recomendação do Senhor. Então, eu tenho que ir além disso. Eu preciso zelar e ter essa abnegação com o que é comum, para que eu possa construir o reino de Deus na terra. Mas para mim construir o reino de Deus na terra, eu preciso ser de Deus. Porque aí eu vou ter o zelo pelo que é comum. E aí precisa mudar essa mentalidade nossa. O que é público é de todo mundo, e não o que é público não é de ninguém. Então, olha bem o que Emmanuel fala. Olha bem. Zelo e abnegação na salvaguarda de todos, né? Auxiliando a segurança do próximo, isso não está em lei nenhuma. Defendendo a higiene de um logradouro, lá no Japão não tem lixeira e não tem lixo na rua. Mas é o problema que ele está dizendo aqui, ó. Eu zelo pelo bem comum e pelo bem-estar do outro. Então, eu não vou jogar papel na rua, não é porque é proibido ou porque não pode, não. É isso que está dentro de você, entendeu? É parte esse entendimento. e esse de entendimento respeito, de respeito e que se eu sujo cuidado, ali, eu estou sujando aqui também. e está sujando para o outro. Isso. Você está tendo esse cuidado com o outro. Entendeu? E a cooperar na execução dos estatutos que nos cobertam e amparando a educação do povo. Como é que eu educo o povo? Dando exemplo, não é? Nas mínimas coisas, gente. As mínimas coisas, a mesma coisa a segurança do próximo. Como é que eu cuido da segurança do próximo? Só de eu não provocar situações de conflito, onde pessoas desajustadas podem se estapear, não é? É ser na paz, a paz que chega, a paz que acalma, aonde eu vou. É um parte de uma ação, né? Se você faz uma ação boa, aquilo ali tem uma repercussão positiva grande. Do mesmo jeito, se você faz uma coisa Exato, piora, né? exatamente. Exemplo, É. E é tipo assim, todo mundo, que tem a turma da manada, todo mundo faz, então eu faço. Mas o fato de você não fazer já desperta uma certa interrogação. Não, não é todo mundo que não faz, né? Então tem um jeito de fazer que não é esse. Então, gente, olha, para a gente ser uma ponte, ponte que liga o divino e essa província daqui, eu preciso ser de Deus. Eu preciso me renovar, porque eu não estou aqui somente para dar o imposto que isso mantém o coletivo. Eu estou aqui para fazer esse coletivo se tornar o reino de Deus. Deu para entender como é que isso é igual? Para que a terra se torne redimida, generosa e brilhe o amor de Deus. Como é que eu faço isso? Só se eu for amor e usar a minha inteligência aonde eu estou para fazer cada coisinha pequena. E olha que interessante, ele fala que não é para você fazer nada grande. É um cooperando. Um cooperando com o outro, mas você não pode contar para o outro, então você faz você sua parte. Nas pequenininhas coisas, eu vejo uma casca de banana na rua, é eu catar aquela casca e jogar no lixo, porque uma pessoa pode passar ali, escorregar e quebrar. Isso é cuidar da segurança do outro. Eu vejo uma pedra soltando na calçada, põe ela de lado, porque às vezes é uma pessoa idosa e pode tropeçar naquela pedra e cair. É um gesto, isso que a Emmanuel está falando, que é a construção do reino de Deus entre nós. Jesus só quer de nós os pequeninos gestos de cuidado um com o outro. Mas eu só vou fazer esses pequeninos gestos se eu trabalhar o fato que eu sou de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Entendeu?
Ué. E é profundo, porque Jesus não está esperando que nós vamos mudar o mundo. Ele está esperando que a gente faça a coisa pequenininha. Aonde a gente está, a gente cuidar de todos, nos pequenos gestos, desde uma casca de banana a um lixo que eu não deixo cair ali. É a lei que está lá para poder pôr faixa azul, ou a lei para parar, eu obedeço, porque aí eu respeito o outro. É a calçada que tem lugar para passar cadeirante, eu não tapar a vaga do cadeirante. Ele quer as pequeninas coisas. Entendeu? Deve ser todo mundo de verdade. É, é, Eu sei o que você fala. Você vê uma casca de banana no chão, é, você não pega, né? Você fala assim, alguém porco, você em casa, você não deixou, É. mas aí você não. é. Você não pega, a gente não pega isso, a gente não, porque é o seguinte, eu não jogo, então por que que eu vou catar o que o outro jogou? Aí que tá o negócio de ser de Deus. Você não vai julgar quem negociou, mas se eu já tenho a consciência para isso, e o problema que isso pode causar, eu posso ter esse pequenino gesto de cuidado com a segurança do outro. Isso é cuidar da segurança do outro. É isso. A lei grande cuida da segurança de todos nós, mas eu posso, num pequeno gesto, cuidar da segurança do outro. Entendeu, gente? Os japoneses, na época da Copa do Mundo, né, eles viam os jogos aqui no Mineirão, nos, nos estádios. Depois dos jogos, eles vão fazer a limpeza do estádio. É. Se você vê na internet as crianças no jardim de infância lá, você fica, ó, de bobo coi que cair, porque as crianças pegam, as crianças arrumam a mesinha, eles depois limpam os pratinhos, organizam todos, limpam o chão, faz tudo, deixa tudo brilhando, depois deita na caminha e dorme. Porque jardim da infância eles dormem, né? Você sabe, né? Uma horinha tardinha, meia horinha é o descanso. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês dessa passagem aí. Aí, vocês gostariam de falar alguma coisa? Tudo bem? É um Então, nós vamos. belo, é um belo puxão de orelha, na verdade, para a gente prestar atenção nesse a semelhança de Deus. A semelhança de Deus. É, Quanto que isso realmente é profundo, igual você falou, a linguagem, quando ele traz lá, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fantástico, viu? Obrigada. joia. Muito Beleza. E às vezes também, né, a gente faz, mas a gente quer aplausos também, né? Faz para os outros ver, né? Mas eu acho que se fizer, já tá bom. Eu acho que já tá bom. E depois a gente vai trabalhando